Mas e a medicina? Como é que nasceu esse sonho? Alguém te inspirou? Fala aí pra gente um pouquinho. Cara, assim, é, eu, eu sempre gostei das ciências biológicas que diz hoje, né? Mas que Uhum. antigamente era biologia, química, tal. Eu sempre gostei muito da anatomia, eu sempre gostei muito do funcionamento do corpo humano. Então ali, quando eu comecei a estudar, via, era a área que eu tinha mais afinidade. Nessas áreas eu tinha melhores notas. Quando eu era matemática, também gostava, né? Mas as outras matérias eu era negação. Geografia não batia. Eu não consigo Matemática, nota norte, 10, sul, hein? leste, oeste. Matemática eu gostava demais, matemática. Matemática, física, biologia, química. Eu fui professor de química, Ah, legal, né? legal. Então, assim, isso daí foi o começo. E aí, ao longo Luquinhas também, ele é muito bom de matemática. Ah, Ele é fera. é show de bola. Matemática, eu hoje ainda vejo isso. Então, assim, teve um momento que eu botei no coração e falei para Deus, né? Eu sempre coloquei diante de Deus. Digo, Deus, eu gosto dessa área, eu quero ser médico. E vi outros colegas que queriam ser médico, que falavam. E aí falavam da dificuldade que, apesar de estar num colégio que era particular, eu estava como bolsista, não tinha acesso a livros. O livro que eu tinha, às vezes, era livro que mamãe comprava do ano passado de outro colega. Às vezes eu pegava livro só na metade do ano. Mas, com o tempo, terminei o ensino médio, minha mãe sofreu um acidente que estourou duas vértebras da coluna dela, Meu a Deus. L4 e a L5. Né? Eu não me recordo muito bem o ano, mas eu já tinha terminado o ensino médio e ela corria o risco de ficar paraplégica. E aí eu fiquei angustiado quando eu fiquei sabendo do acidente. Ela estava hospitalizada, muita dor. E aí eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer com minha mãe? Ela teria que passar por uma cirurgia e passar por um neurocirurgião. E aí, pouco tempo depois da cirurgia, deu tudo certo. Né? Hoje minha mãe sobe em pé de goiaba, sobe em pé de manga, pula, anda de moto e só sente algumas dores na coluna ainda, mas Sim. oxe, nada comparado com não ter a movimentação das pernas. E aí eu olhei aquilo e digo, Deus, eu quero fazer isso. Eu quero fazer essa diferença na vida de alguém. Eu quero poder pegar uma pessoa que estava ali, que não ia ter mais condição e poder mudar. Mas ser neurocirurgião ficou como objetivo, né? Sim. Hoje em dia não tenho mais condição. Família e tudo são Entendi. obstáculos. Não que eu não priorizo minha família, mas por isso eu tenho que mudar. Exatamente por estar priorizando minha família, Entendi, entendi. né? Então assim, fui lá atrás, com as dentes da minha mãe, foi a chave que fechou. E eu disse, Deus, eu quero ser médico. Se for da tua vontade, um dia eu vou ser. Eu não sei se é, mas se não for, tira do meu coração. E hoje eu sou médico. João, e foi super fácil, não foi chegar até Oh, aqui, não teve no, dificuldade no ano nenhuma, tudo seguinte. tranquilo, né? Fala pra gente também desse caminho, porque nós, todos nós temos essa tendência. A gente chega em um lugar grande, a gente acha que ele já nasceu grande. A gente olha uma pessoa num patamar de resultado, a gente acha que ele já nasceu ali. Alguém o colocou ali. E alguns até dizem assim: olha, Joel, doutor Joel agora, de repente virou médico. De repente. Eu tenho um amigo que ele diz assim pra mim: Ribinha, leva muito tempo pra alguma coisa acontecer de repente. Eu gosto muito disso. Leva muito tempo pra alguma coisa acontecer de repente. Então fala também aí pra gente como é que foi, quais os obstáculos, qual o maior obstáculo. Em algum momento você pensou em desistir? É, é assunto, meu amigo, mas eu poderia, assim, não falando do caminho, mas resumindo em uma palavra, tudo é fidelidade de Deus, né? Não a mim, mas a sua palavra, em tudo, né? Onde ele diz, onde está escrito, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, né? Por quê? Porque eu falava para Deus, eu disse, Deus, esse aqui é meu sonho, é ser médico, é se bem aqui. Eu não sei se esse sonho está dentro do teu projeto para minha vida. Mas se tiver, vai acontecer. Se não tiver, eu tenho o desejo de ser médico. Então tira do meu coração se não tiver. Ele não tirou. Eu comecei fazendo o primeiro vestibular. Sempre é vestibular. Fiz o primeiro ano. Meu irmão, eu passei e foi longe.
Eu não sei nem se meu nome estava na lista lá nos 300, 400 de 30 vagas da UFMA, né? E como eu disse no começo, eu falo isso, né? Porque as pessoas me dizem, ele passou para medicina, então o cara disse, é um aluno expert e tal. Eu era um aluno mediano, né? Não conseguia estudar da forma que era necessário, estudava dentro dos meus limites, né? Às vezes com dificuldade em algumas coisas eu tinha que tentar aprender sozinho porque eu não tinha aquele professor para tirar dúvida, apesar de ter os professores de colégio. Eu não conseguia materiais para poder estudar, então eu estudava às vezes, ia em biblioteca para poder estudar alguma coisa. Na época não tinha internet, hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme com conteúdo, tem PDF, tem muita coisa na internet que você pode aprender. Fiz o primeiro vestibular, não passei. Isso foi em 2004, quando eu terminei o ensino médio. E aí a minha mãe disse, Joel, faz de novo, mas faz para enfermagem, porque teu primo fez enfermagem e hoje é médico. Aí eu disse, sempre tem um primo, né? É meu primo, mas é ele. Eu sou o Joel, ele é o Júnior, então não dá. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou fazer, porque a senhora tá pedindo, mas eu quero ser médico, eu vou continuar. E a minha oração era aquela. Fiz o segundo ano, não passei de novo, mas para medicina, mas passei para enfermagem. Aí levei para minha mãe a lista de aprovados, passei em terceiro lugar para Bacabal, e aí fui morar na casa da minha prima, mas ainda tentando fazer medicina. Quando eu pegava um livro de anatomia, estudando para enfermagem, e eu via aquilo tudo, eu queria aprender aquilo tudo, e na minha enfermagem não poderia, porque teria que ser superficial, entre outros conteúdos. E eu disse, não, Deus, eu vou continuar. Fiz 1 ano e meio de enfermagem, 1 ano e meio, então aí comecei a enfermagem final de 2000, foi em 2006 que eu comecei a enfermagem. 1 ano e meio depois eu larguei a enfermagem, porque eu disse pra minha mãe, eu vou, mas eu vou largar, porque eu não quero. Não é pra mim, nada contra a enfermagem, mas eu falava pra ela, mãe, eu quero ser médico, leve o tempo que levar, vou tentar, vou correr atrás disso, mas tu vai perder tempo e tua vida e não sei o que e tal. Eu digo, mãe, eu vou tentar. E aí 1 ano e meio depois eu larguei. Antes de falar com minha mãe, eu consegui um emprego lá, através do Valbert, que é o esposo, né, o pastor Valbert lá de Bacabal, que é o esposo da minha prima, Karine. Eu consegui um emprego no Colégio Reis Magos, onde eu fui dar aula de Química. E aí, do Reis Magos, eu fui dar aula no CETEP e no Gênios, que são 2 cursinhos de Bacabal. Então, eu tinha 3 empregos, né? Eu tava ali melhor que o Júlio já. Tinha 3 empregos. E aí, eu do colégio, quando eu tava na metade do semestre, eu liguei pra minha mãe. Eu tinha 18 anos apenas. Liguei pra minha mãe. Digo, mãe, eu quero falar com a senhora. Senta aí. Ela disse, por que, meu filho? Eu digo, não, vou falar um negócio sério com a senhora. A senhora senta. Ela sentou. Eu disse, eu sou adulto. E eu posso tomar minhas próprias decisões. Eu levei uma lapada depois disso de Deus. Que aí eu errei, mas era lutando pelo sonho. Entendi. Então assim, eu falei pra minha mãe, eu deixei o curso de enfermagem. Ele disse que ia deixar. Meu, não sei o que e tal. Eu digo, eu deixei, eu não queria enfermagem. E aí o que vai fazer? Eu digo, não, eu tô trabalhando já. Não, então pode sair da casa da tua prima. Eu digo, não, eu tô na casa alugada já. Então tu não vai voltar pra casa. Não se preocupe, eu vou continuar aqui um tempo e vou continuar tentando, porque eu quero fazer medicina. E eu falava pros meus alunos isso, olha, eu tô aqui como professor, mas eu vou fazer vestibular também, talvez você passe, talvez eu passe, mas segue, se é o sonho de vocês, segue em frente. E ali eu passei 1 ano trabalhando, deixei, voltei para casa da minha mãe. Tratamento de Deus. Oxi! Voltei para casa da minha mãe porque eu queria voltar para São Luís. Eu tentei fazer vestibular, não deu e tal. Ela disse, olha, só volta para casa se tu passar na faculdade. Eu voltei para enfermagem de novo. E casei nesse período, né? Casei, isso era mais ou menos 2009. Tive meu primeiro filho. Aí foi o período que eu fiz odontologia, que para mim, eu já estava ali deixando de pensar em medicina, porque eu estava fazendo vestibular todo o tempo. E odontologia, cirurgia, tal, cirurgia bucomaxilo. Eu digo, eu vou tentar por aqui. Eu acho que medicina não vai dar. Ali eu comecei a pensar em deixar. Mas eu continuei fazendo vestibular, de todo modo. Tinha um Enem, eu me inscrevia, fazia,
não dava nota, mas eu continuava. Estava indo tudo bem na odontologia. Passou um tempo, tive dificuldade financeira, porque era eu e minha esposa, a gente trabalhava vendendo café da manhã, em frente aos apartamentos, a gente vendia churrasquinho quando eu voltava da faculdade. A gente tinha um filho pequeno na época, que quando eu comecei a odontologia, ela estava comigo, de barrigão, vendendo café da manhã em frente aos apartamentos. Lá próximo de minha casa, no São Bernardo, na casa que a gente alugou lá, perto da casa da minha mãe, né? E aí, esse período aí foi um período de tratamento. E eu entendo hoje que por ter desonrado, eu desonrei a minha mãe. Eu creio que ali Deus atrasou um pouco a bênção. Então, às vezes, a gente toma algumas escolhas. Eu reflito dessa forma, né? Então, assim, eu machuquei minha mãe com palavras, eu até pedi perdão para ela depois, mas eu continuei seguindo atrás desse sonho. Então, fiz odontologia e em um determinado momento, da odonto, Deus lança uma palavra, Deus lança um direcionamento. Eu já estava desistindo de medicina quando Deus lança um direcionamento. E é bem aqui que eu dou uma pausa para dizer, direcionamento de Deus, você tem que entender que muitas vezes vai divergir do que você quer. E mesmo que seja divergente daquilo que você quer, se você tiver certeza que é Deus que está fazendo aquele direcionamento, não tenha medo não. Não tenha medo nenhum. Faça. Se disserem não vai dar certo e tal, mas foi Deus que disse, mesmo que você olhe e pense, não vai dar e tal, faça, não tenha medo, faça. Deus disse para tudo, através de um irmão da igreja que eu congregava, que tinha me abençoado com a gravação de um CD com as minhas canções, que ele disse que era para que eu tivesse condições de, com a venda desse CD, custear o material de odontologia. Deus disse para teus estudos, que era odonto, para teu trabalho, que era vender café da manhã e churrasquinho com minha esposa, e vai levar minha mensagem onde você puder. Foi bem ali que eu tomei a decisão de parar tudo aquilo e comecei a seguir um direcionamento que Deus deu. Aí dali eu comecei a cantar em praça, em terminal. Joel, foi aí que nasceu a ideia de você ir para os ônibus. Exato. Que acabou tornando você muito conhecido no estado, né? Exato. E ali eu já não estava mais pensando em medicina. Uau, cara. Tinha esquecido disso. Então, assim, a gente esquece do sonho, a gente esquece de alguma coisa. Nasceu um ministério também ali. Nasceu. Você tem noção quantas pessoas você abençoou ali, não é? Se eu não tivesse parado, se eu tivesse seguido em frente, era tudo diferente. Eu